dia, amados. A paz, graça e a paz do Senhor a todos, amém. Vamos se colocar de pé. Vamos dar início a mais um culto da manhã. Estamos, retornando nesse novo ano de 2021. Aqueles que eu ainda não vi, não cumprimentei, que tenham um feliz e abençoado ano novo na presença de Deus, amém? Sempre, que temos essa oportunidade que o calendário nos dá de renovar mais um ano, que possamos renovar, as nossas esperanças, possamos renovar a nossa paixão por Deus, possamos renovar os projetos, os sonhos e crer e confiar, num Deus poderoso. Creio que muitos tiveram um ano abençoado e um tanto conturbado, mas cremos que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus. E apesar de muitas coisas fugirem do nosso controle, nós sabemos que elas continuam onde elas devem estar, debaixo da mão poderosa de Deus. E Ele continua reinando e governando, amém? Quero que você faça uma oração comigo para nós iniciarmos, fechar os seus olhos. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque verdadeiramente, Pai, todas as coisas, Senhor, estão no controle das tuas mãos. Ó Deus, e quando a tua palavra, Senhor, é declarada, os reinos, Senhor, se abalam. Ó Deus, os povos se curvam, Senhor. Deus, que as mãos sejam levantadas, Senhor, diante da grandeza do teu eterno poder. Paizinho, nós declaramos nessa manhã que tu és santo, que o teu reino, Senhor, é inabalável, que o teu reino jamais terá fim, Senhor. Ó Deus, que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam. E nós te exaltamos, Senhor, nessa manhã com o nosso louvor, com a nossa gratidão, e dizemos: Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para se mover entre nós. Pai, nós te adoramos, Senhor. Vem com a tua graça, manifesta sobre nós nessa manhã. Edifica-nos em tua palavra e dá-nos, Senhor, o prazer, o privilégio, Senhor, de te adorar com canções, com o nosso cântico, com a nossa vida, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos celebrar o Senhor nessa manhã. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade
céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Aleluia, Jesus. Teu é o reino, tua é a glória para todo sempre. Amém. Nós declaramos nessa noite, nessa manhã, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Você pode glorificá-lo com uma salva de palmas nessa manhã. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Queremos estar mais perto de ti a cada manhã. Sabemos que não há lugar tão alto para se estar, lugar tão sublime do que estar aos teus pés. Nós queremos declarar, Jesus, nessa manhã, que te louvaremos, apesar, através de qualquer circunstância, que o nosso louvor permaneça firme nos nossos lábios. Aleluia.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém? Queridos irmãos, este é o primeiro culto da manhã do ano de 2021 e para mim é um privilégio, uma honra, um prazer estar aqui com os irmãos. Nós que iniciaremos, na verdade terminamos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas ali em dezembro, E a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas nós podemos, se fôssemos resumir ela em apenas uma palavra, é a carta da liberdade cristã. E nós vamos iniciar esse ano de 2021 com a exposição de Filipenses. E se nós pudéssemos resumir a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses em uma palavra apenas também, seria a carta da alegria. A carta da alegria. E nós, irmãos, não vamos hoje, propriamente dito, embora vamos fazer menções específicas e pontuais, mas nós não vamos abrir hoje a carta aos Filipenses especificamente. Nós vamos antes nos ambientalizar e vamos observar sobre a fundação desta igreja, a igreja lá em Filipos. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Todos encontraram? Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No
mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por mais este domingo. Obrigado por este início de ano, pelo privilégio e oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua palavra com os meus queridos irmãos. Senhor, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, mas Tu tudo tens. Clamamos, Senhor, pelo discernimento, pela ministração do Teu Santo Espírito, Senhor, pela elucidação da Tua palavra. Senhor, abençoe os meus queridos irmãos, guarde-os no Teu precioso sangue e nos abençoe nesta manhã. Senhor, muito obrigado. Clamamos também pelas crianças e pelas professoras, Senhor. Abençoe elas no cultinho infantil. Muito obrigado, Senhor. Rendemos toda a gratidão a Ti. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar tomando assento, as crianças podem estar acompanhando as professoras. Queridos irmãos,
Essa epístola, carta de Paulo aos Filipenses, é uma carta maravilhosa, abençoadora. E eu convido os irmãos que durante esse período, essa jornada nossa, em que nós estivermos fazendo a exposição de Filipenses, creio que você vai gastar por volta de uns 20, 25 minutos e para estar lendo toda essa carta. Ela possui apenas 4 capítulos. E eu tenho certeza, irmãos, que você, fica a título de sugestão, que você utilize ela como seu devocional diário e que você passe a ler ela diariamente, todos os dias, e com certeza ela estará penetrando no seu coração. E essa carta é incrivelmente maravilhosa. Mas como a nível introdutório, e como nós lemos aqui sobre a fundação, sobre essas ocasiões, sobre essas circunstâncias, vários fatos interessantíssimos, né? E que, se você for olhar no primeiro prisma, parecem com muitos problemas, várias situações desconexas. Para começar, se você observar logo nos versículos 6, 7 e o 8, o apóstolo Paulo, ele tinha uma direção. Ele desejava ir à Ásia, na verdade. Ele desejava, Paulo, como um grande homem, né, tendo na sua história, tendo sido criado dentro do judaísmo, dentro da escola farisaica, e ele aos pés de Gamaliel, então tinha uma grande referência, era um homem culto, extremamente inteligente. Paulo também era extremamente estratégico, possuía um planejamento e um nível de organizações incríveis. Isso ficou muito claro quando nós estudamos Romanos. Os irmãos lembram disso? Os irmãos que não lembram, quando nós estudamos Romanos, também fica claro. Paulo já deixa claro logo no capítulo 1 que ele desejou por várias vezes ir à igreja em Roma. E a motivação dele escrever Romanos é porque ele desejava ir à Espanha pregar e desejava fincar como base missionária a igreja em Roma. Então a igreja em Roma enviá-lo à Espanha. Era uma estratégia. Ele estava no fim de sua segunda viagem missionária, desejava fazer isso. E os planos aconteceram dessa maneira? Não aconteceram dessa maneira. Paulo chegou, não tinha ido até a ocasião em que ele escreveu aos irmãos em Roma, ele nunca tinha estado em Roma. Nunca tinha estado ali. Mas é interessante, Roma era a capital do grande império, de grande domínio, de grande dominação mundial. A ascensão do Império Romano coincide também, como nós tínhamos visto no mês passado, no culto de Natal, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Roma, através da unificação desse grande governo de proporções mundiais, houve um avanço enorme nas comunicações. As estradas, né, as famosas estradas em Roma, começaram a facilitar o trajeto por todo o império. Também houve a construção de vários portos, de vários locais, onde que havia uma intensa comercialização de mercadorias, havia uma facilidade também no transporte, obviamente no seu sentido bélico, de soldados e tropas, exatamente para se manter controle também. E havia uma efervescência nesse sentido. E Paulo está nesse ambiente. O Império Romano está cada vez mais em ascensão, em pleno domínio e controle. Mas Paulo, sendo chamado como apóstolo, tinha o desejo de ir à Ásia. Tinha o desejo de pregar aos irmãos gentios na Ásia. E é interessante, irmãos, que exatamente se você observar
o versículo 6, 7 e 8, talvez ele seja uma das grandes chaves, uma das grandes dobradiças das repercussões na história mundial. Nós sabemos que o mundo ocidental, ele é predominantemente cristão. A forma como nós fomos civilizados, né, a forma como o Ocidente passou e transcorreu ao longo dos séculos, a história foi se desenrolando, gerou exatamente a nossa cultura, gerou exatamente a forma como o povo ocidental é. O Oriente, Deus assim o desenhou. O Oriente hoje ainda é tomado pelo paganismo de uma forma muito veemente. Você observar a Índia e Japão e outros países mais, mas principalmente a Índia, né? Com tantos deuses, com o hinduísmo, desenvolvimento do budismo lá, enfim, e isso repercutiu também em sua cultura. Então, se nós observarmos aqui o versículo 6, 7, 8, ele é a chave, exatamente, a dobradiça dessa história, das repercussões mundiais. Por quê? Nós temos que observar onde estava localizada Filipos. Filipos era exatamente a porta da Europa. Basicamente, geograficamente, era a porta de acesso à Europa. Filipos era uma cidade extremamente importante ali para o Império Romano. Ela tinha uma história, um contexto histórico anterior, do qual o Império pôde ser mantido em unidade em virtude de uma batalha travada após uma traição em Roma. Lembram de Brutus? Alguém já ouviu falar de Brutus? Exatamente, quando Brutus matou o imperador, ele foge exatamente para a região da Galácia, para a região ali próxima a Filipos. E ali eles travam uma batalha, e Brutus, o rebelde, é derrotado ali. Por causa de certas circunstâncias de sua localização, por causa de fatores históricos, Filipos passa a ter uma ascensão exatamente e uma importância para o Império Romano e uma qualificação de colônia. E como colônia do Império Romano, ela tinha qualificações, ela tinha uma atenção especial de Roma. Ela passou a se desenvolver militarmente. Ela passou a ser uma importante rota de comércio também. E os mesmos serviços e as mesmas instituições, basicamente, presentes em Roma, Roma replicou em Filipos. E é interessante, irmãos, Deus desvia os planos do apóstolo Paulo para a Ásia. Os objetivos do apóstolo Paulo de ir para a Ásia. E Deus determina e manda que ele vá para a Macedônia. E exatamente aonde para a Macedônia ele vai? Exatamente para Filipos. E é esse pano, e é essas circunstâncias que começam a nos deixar claro que muitas vezes, irmãos, missões, o desejo de implantar, de levar o evangelho genuíno, nós devemos levar as boas novas do evangelho, devemos fazer missões, mas missões, embora nós possamos planejar, embora nós possamos organizar, mas missões devem ser feitas com as orientações e as determinações de Deus. Deus é o Deus que move as circunstâncias. Sabe, irmãos, se nós formos olhar as circunstâncias, são circunstâncias muito densas e complicadas aqui.
era mais conveniente de fato ir para a Ásia. E talvez se o apóstolo Paulo fosse um homem, talvez, como eu e você, quem sabe, poderia ter pensado, não, se Deus tivesse me mandado para a Ásia, teria sido mais fácil. Mas jamais isso passa na cabeça de apóstolo Paulo. O que ele deseja, o que o verdadeiro servo do Senhor deseja, é cumprir os desígnios e as vontades do Senhor. E isso é sinônimo de que eu não devo me planejar e organizar? Muito pelo contrário. Mas eu tenho que estar sensível às circunstâncias da vida e saber que nada que na minha vida acontece é por um acaso. Nada. Sabe, irmãos, quantas vezes você já planejou alguma coisa? Você já desejou e organizou a sua vida de uma determinada maneira e as coisas não aconteceram como você planejou ou organizou? Aí isso é sinônimo de que você não deve mais planejar e organizar? Muito pelo contrário. O que você deve estar atento é exatamente para os desígnios de Deus e para os seus propósitos. Se nós formos observar, continuando observando, hoje, após 2000 anos, será que o apóstolo Paulo tinha noção de que aquele sonho que ele teve, narrado aqui especificamente, do qual havia um homem que no versículo 9, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Será que o apóstolo Paulo tinha noção de que aquele pequeno sonho iria ter tantas repercussões, um desenrolar tão gigante de proporções mundiais, que influenciaria o mundo? Sabe, irmãos, nós não temos dimensão do que Deus pode fazer através das nossas vidas. O que Deus faz através das nossas vidas. Pequenos atos, pequenas atitudes, pequenos gestos, e simplesmente você o descansar no agir de Deus, permite com que Deus, e que você seja parte da história. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que naquele momento o apóstolo Paulo não tinha nem vislumbre disso. E será que você, quais são os seus vislumbres? Não estou falando aqui, irmãos, sobre a gente ter talvez um desempenho tão gigante. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, um homem que Deus assim escolheu. Mas quantos atos pequenos na nossa vida nós tomamos que nos marcam e nos levam a ter um desenrolar totalmente diferente? O servo do Senhor, ele descansa apesar das circunstâncias. Nós vamos observar, irmãos, que exatamente o Senhor direciona eles para a Macedônia. Paulo e Silas, aqui inicialmente acompanhado por Lucas, que é o autor aqui do livro de Atos, vão à Macedônia. E chegando à Macedônia, o que acontece? Antes a gente tratar sobre Lídia, indo exatamente ali para o ato no qual eles libertam uma escrava, do qual estava endemoniada, né? Eles levando o evangelho, pregando o evangelho, são presos, são perseguidos, são açoitados. É interessante, será que os propósitos de Deus é me levar para ser açoitado? É me levar para ser perseguido? Para ser encarcerado? E é interessante, irmãos, que o que nos salta aos olhos também é que no meio da prisão, o que Paulo e Silas fazem quando estão na prisão?
eles começam a olhar um para o outro e falam: você, hein, Paulo? Imagina Silas, você, hein, Paulo? Você tem cada ideia, hein? Você fica achando que isso aí, esses sonhos aí, esse sentimento seu é de Deus? Você está maluco aí, ó? Estamos aqui na prisão, ó, nos demos mal. Cada ideia, hein? Fico te ouvindo aí. Não vou mais querer andar com você, não. Não tem mais jeito de andar contigo, não. Só me dou mal. Foi isso que Atos dos Apóstolos fala? Será que Lucas não está narrando aqui, dizendo: e uma comissão de irmãos, membros do colégio apostólico, repreenderam Paulo pela sua falta de discernimento e por não estar dando certo as coisas com que ele faz? E agora gerando um escândalo ao ser preso para o Evangelho. É isso que eles fazem? É isso que acontece no desenrolar da história? Lucas só narra que eles estão presos. E o que eles fazem? Eles cantam, eles louvam ao Senhor. O que isso nos leva, irmãos, a entender que Deus é o Deus das circunstâncias, que Deus não nos livra de passarmos por problemas, mas nos problemas, nas dificuldades, nas situações, Ele nos dá o livramento, e Ele é glorificado, e Ele é louvado, e nós somos guardados, muito embora possamos passar por dor, muito embora possamos ser injustiçados, muito embora possamos passar por sofrimentos. Mas olha que interessante, essa igreja ela é fundada com 3 tipos muito diferentes de pessoas. A primeira convertida aqui é uma mulher. Interessante, né? A primeira conversão é uma mulher, é Lídia. Paulo e Silas vão ao encontro. No sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Interessante, irmãos, o apóstolo Paulo, ou Saulo, o fariseu, ele era um homem temente a Deus. Ele desejava seguir a Deus. E ele cria que exatamente aqueles, os da seita do caminho, estavam deturpando a religião judaica. Estavam afrontando a Deus. Mas é interessante, irmãos, quem é que vai ao encontro de Paulo? Não é o próprio Senhor Jesus? Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, aquele a quem tu persegues. Mas é interessante, não é o Senhor que vai ao encontro de Paulo? E é interessante aqui, essa mulher era uma mulher temente a Deus. E não foi o Senhor que enviou Paulo até lá? Parece eles não tinham ido para encontrar com aquelas mulheres. Eles não tinham sido convidados e ouvido falar e tal. Não, eles haviam ido, era um sábado, saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Apenas circunstâncias, apenas momentos. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Os irmãos veem que parece descoordenado novamente, né? Mas encontram então Lídia.
Ela era uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Ou seja, ela era uma comerciante, era uma empresária. E se ela era de Tiatira, ela era uma asiática. Ou seja, uma mulher empresária asiática numa cidade importante, de grande comércio, de uma importante rota comercial. Com certeza, dos 3 personagens aqui que nós vamos observar, a de melhor condição social. E interessante, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem, de Paulo. Olha só que interessante. Paulo é enviado, vai à Macedônia, prega, Lídia ouve, e quem faz a obra no coração dessa mulher? O Espírito Santo de Deus. Os irmãos entendem que é algo em paz? O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa. E a salvação chega não somente a ela, mas os da sua casa. Aqui a palavra do Senhor não nos deixa claro se ela tinha filhos, se ela tinha servos que eram considerados da casa, quem era o seu marido, mas eram os da sua casa. E foram batizados. Mas eles prosseguem. E interessante, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Essa escrava, com certeza ela era grega. E ela predizia o futuro. E tinham senhores ali que ganhavam dinheiro por ela predizer o futuro. Eles ganhavam muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Interessante. Outra mulher, porém agora escrava. Grega. Outra condição social. Outro extrato. Outra história. E é interessante. Esse fato, o que aconteceu? O que gerou? Levou-os à prisão. Uau! Eles fazem o bem. Eles estão lá levando o evangelho. O Senhor Jesus a libertou. Mas é interessante, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. O evangelho, irmãos, perturba os locais aonde ele está. Ele modifica a rotina, ele modifica os costumes, ele modifica as bases, ele transforma, ele muda, e isso traz incomodação. Mas é interessante, eles foram presos por serem judeus, considerados ali naquela região ali, provavelmente como eram considerados durante o Império Romano os judeus, como baderneiros, como pessoas que gostavam era de fazer confusão. Tanto é que das colônias romanas, os judeus tinham alguns privilégios. E eles sabiam que eles tinham privilégios exatamente porque o imperador sabia que ali o negócio era complicado. Eles não precisavam, eram os únicos cidadãos
que não precisavam se prostrar diante de César como Deus, não precisavam servir belicamente ao Império Romano. Eram algumas das regalias que os judeus tinham. Eram cricas, era complicado lidar com eles. E com certeza, os irmãos veem, estes homens são judeus e estão perturbando, né, a nossa cidade. Então, ou seja, o judeu já é famoso por perturbar, por ser bagunceiro e meio arruaceiro, né, criar confusão aí por pequenas coisas. E esse pessoal aqui está querendo, então vamos criar aqui a situação para que eles sejam presos. Mas é interessante, eles são presos, são açoitados, mas interessante, no versículo 37, os magistrados mandam soltar Paulo e Silas da prisão. E Paulo e Silas não aceitam ser libertos. Por quê? Porque o processo judicial do qual eles haviam passado tinha sido feito da maneira errada. Eles eram cidadãos romanos. Mas por que eles não falaram antes? Isso me causa uma certa por que não falaram antes? Somos judeus, mas somos cidadãos romanos. Poderiam dizer, nasci em Tarso, sou Paulo, nasci em Tarso. Sou cidadão romano. Além de judeu, sou cidadão romano. Mas, meus irmãos, eles estavam exatamente deixando o Espírito Santo de Deus os guiar. Apesar das tribulações, apesar dos problemas. É natural, irmãos, termos atitudes de proteção, de não desejarmos nos desgastar, de não desejar passar por problemas. E desejar passar por problemas seria uma loucura de fato. Mas o que nós, como cristãos, precisamos entender é que, apesar dos nossos problemas, Deus age através dos problemas para mudar as circunstâncias. Mas, na verdade, as circunstâncias todas estão nas mãos de Deus. Irmãos, nós tivemos agora no ano de 2020 circunstâncias tão complicadas, tão desagradáveis, em todos os sentidos. Nós observamos em tantos momentos da história, tantos problemas tão complicados. Mas sabe, irmãos, eu e minha esposa fomos jantar na casa de uns amigos essa semana, e eu e meu amigo estávamos conversando, e algo trivial, é uma família que a gente está se aproximando, eles ainda não conhecem ainda o Evangelho, estamos chegando aos pouquinhos ali com eles, e ele estava compartilhando comigo, falando: Joel, Trump perdeu nos Estados Unidos, isso é triste, é um absurdo, está acontecendo essa situação toda, e o meu sogro está revoltadíssimo. Mas sabe, Joel, o que eu penso? Eu penso que as coisas vão mudar. Eu penso que haverá um retrocesso inicialmente, para ver depois um progresso. É a visão dele. Ele falou: se a Dilma não tivesse ganho aqui no Brasil, será que o presidente Bolsonaro teria sido eleito? O que eu estou querendo dizer, não estou querendo passar pontos nenhum para os irmãos especificamente, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que hoje nós passamos por situações que possamos ficar chateados e às vezes até tristes, e alguns irmãos ficam tristes até com o Senhor por permitir por eles passarem. Mas o que eu posso afirmar para os irmãos: descanse o seu coração no Senhor, que em todas as circunstâncias Deus coopera para o nosso bem.
para a consecução dos seus propósitos. Através dessa prisão. E é interessante. Parece deu errado. Eles são presos, estão na prisão, mas o que eles fazem? Cantam, glorificam ao Senhor na prisão. Aqueles outros presos, há um grande terremoto. E interessante, irmãos, um terremoto onde que abala os alicerces da prisão. Mas sabe o que de fato acontece com esse terremoto? Quebra os grilhões, abrem as portas da prisão. Naquela época, os presos não eram apenas trancados, eles eram acorrentados em pilares ou num determinado local, eles eram acorrentados. E há um terremoto que quebra exatamente os grilhões, que abala exatamente as portas. E aí há o nosso terceiro personagem aqui. Este personagem é um carcereiro. Este sim, um cidadão romano também. Mas que está ali, um cidadão romano, um carcereiro, funcionário público. E ele tem o dever de resguardar com a sua própria vida e cumprir, que aquelas pessoas cumpram a sua pena e permaneçam ali presos. Quando o carcereiro observa aquela situação do terremoto, dos grilhões quebrados, ele tem a certeza, da onde? Que numa masmorra, numa prisão como essa, aqui desenhada especificamente, que os presos iriam permanecer ali. Pernas para que te quero, né? E é interessante, o carcereiro fica desesperado e está pronto para se matar. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Irmãos, em toda ocasião, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, esses queridos irmãos viam que a sua história, que a sua vida deveria ser exatamente o prosseguir, o perseguir, o viver o Evangelho na sua forma mais plena, o de exaltar o nome do Senhor Jesus e de levar o seu Evangelho adiante. Estavam na prisão, estavam pregando e falando do Evangelho, falando das boas novas, falando do Senhor Jesus Cristo. O carcereiro pediu luz, entrou e correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Aquele carcereiro foi batizado, ele cuidou das feridas, depois dos açoites, cuidou das feridas. Com certeza, esse mesmo carcereiro é que tinha batido nas costas de Paulo e de Silas. Muito provavelmente foi ele mesmo. Tinha cumprido a penalidade. Ele mesmo cuida das feridas nas costas de Paulo e Silas. E interessante, irmãos, os caminhos e os desígnios do Senhor. Nós vemos que na formação dessa igreja, na igreja de Filipos, nós temos uma empresária, nós temos uma história de conversão. E imagina a irmã Lídia chegando aqui e conversando: olha, eu estava com algumas outras amigas na beira do rio, e eu encontrei com um homem chamado apóstolo Paulo, e ele começou a me falar sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Evangelho e sobre a salvação. E eu criei.
e todos da minha casa fomos eu e eles foram batizados. Que incrível, né? Aí imagina essa outra personagem chegasse aqui e falasse: olha, é o seguinte, eu tinha vários espíritos, eu tinha um espírito maligno e eu era adivinha. E eu sou escrava. E, enfim, eu fui liberta. O apóstolo Paulo, o homem chegou, chamado apóstolo Paulo, e expulsou os demônios, o demônio que estava ali sobre mim, e eu fui liberto. Imagina o carcereiro, o seu testemunho de vida. Eu estava trabalhando, e com um grande tremor de terra, fiquei desesperado, porque haviam caído os grilhões, e tinha certeza que todos os presos haviam fugido. Eu ia morrer. Eu iria morrer com certeza. Não havia esperança para mim. Mas de forma surpreendente, 2 presos dos quais eu havia açoitado e havia jogado no cárcere, gritaram, falando no momento em que eu tinha desembainhado a minha espada para me matar, para que eu não o fizesse, porque estavam todos os presos ali e tinham permanecido. Os irmãos veem que são testemunhos muito diferentes um do outro, maneiras de pessoas que se chegaram ao Senhor de maneiras muito distintas, muito diferentes. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus não é assim. A igreja do Senhor Jesus, ela é feita de pessoas com histórias diferentes, de raças diferentes, de posições sociais diferentes, mas que quando estão juntos, são todos iguais, são todos filhos e da família de Deus. E, irmãos, é importantíssimo nós entendermos tudo isso, aprendermos tudo isso. Porque quando nós vamos estar adentrando na carta aos Filipenses, nós vamos observar que a palavra-chave ali dessa carta é alegria. Aliás, esses fatos aconteceram aqui narrados em Atos 16, por volta do ano de 49 a 51, mais ou menos. Mas quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele escreve em 61. Então, mais ou menos de 9, 10, 13 anos, mais ou menos, uma década mais ou menos depois, 10 anos depois. E o apóstolo Paulo está preso, agora em Roma. E esse homem preso em Roma escreve uma carta cheio de alegria. E escreve uma carta em alegria, em gratidão àqueles irmãos. Aqueles irmãos que foram usados exatamente para levar donativos a ele a Roma. Mas aqueles irmãos estão tão preocupados com Paulo, que eles não enviam apenas ali os donativos, eles enviam Epafrodito para estar com Paulo e levar as notícias, para visitar o apóstolo Paulo no cárcere. Esses mesmos irmãos, embora os irmãos viram das mais diferentes camadas sociais, mas não eram irmãos ricos, não era uma igreja rica, não era uma igreja do qual tinha grandes posses. Diferente de Corinto. E Corinto, o apóstolo Paulo deixa claro lá em 2 Coríntios, que ele não recebeu donativo nenhum, não recebeu salário nenhum, muito pelo contrário. E eles foram, enquanto o apóstolo Paulo esteve em Corinto, ele foi sustentado por outros irmãos que estavam na Galácia. Esses irmãos sempre estiveram preocupados, sempre estiveram próximos do apóstolo Paulo.
Mas nós vamos observar que esses irmãos, estavam correndo alguns riscos. O principal risco dos quais eles estavam correndo era em relação à unidade daqueles irmãos. Estava havendo algum problema ali de relacionamento. E o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso ali com aqueles queridos irmãos. Aqueles irmãos também, eles estavam sofrendo algum tipo de ataque herético, advindo do gnosticismo, do qual o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 3. Mas essa carta também de Filipenses, ela é tão especial que nos seus 4 capítulos, ela menciona nada mais, nada menos que 10 vezes sobre a volta do Senhor Jesus, apontando exatamente para o nosso destino. E mais, existe um tratado muito especial nessa carta sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a alegria no Senhor Jesus, no caminhar e no andar do Senhor Jesus. Queridos irmãos, que essa é uma introdução exatamente ao que nós estaremos observando em Filipenses. Que nós possamos ser abençoados durante a exposição de Filipenses. Mas saiba, irmãos, que na formação dessa igreja, nós podemos observar que não há acaso nas nossas vidas. Não há um ponto sem nó. Não há situações dos quais Deus tenha se ausentado do controle. Nós observamos, irmãos, que, infelizmente, vivemos dias dos quais a autoajuda muitas vezes domina os púlpitos. Onde que, na verdade, em muitas situações, o colocar Deus na parede, dizendo e achando, não, eu sou tão especial, sou tão lindo, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas por que então eu sofro? Ah, mas eu sofro é porque eu não estou fazendo por merecer. Ah, eu sofro porque às vezes Deus se afasta, eu me afasto de Deus, ou Deus se afasta de mim. Sabe, irmãos, quando nós colocamos Deus dentro de uma caixinha, e colocamos e cremos que Deus está tão distante, e que Ele às vezes pode se ausentar de nós e deixar a gente abandonado. Nós observamos já na formação e na fundação dessa igreja que não é o caso. Independentemente da forma como você chegou ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, eu não tenho uma história de conversão incrível. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja. Talvez alguns dos irmãos vão ter uma história incrível, maravilhosa. Rodrigo, né, se eu puder citar o Rodrigo, família da minha esposa, veio para a igreja há quase 20 anos atrás, depois que o Rodrigo foi diagnosticado com leucemia quando era adolescente. E talvez outros irmãos tenham histórias tão interessantes, de momentos incríveis. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele menciona que um determinado irmão, uma determinada pessoa, foi roubar um carro no estacionamento da igreja. E quando ele foi roubar o carro no estacionamento da igreja, ele começou a ouvir a palavra e entrou dentro da igreja e entregou a sua vida.
foi convertido. É uma história fantástica, incrível. Mas sabe, irmãos, independente das circunstâncias da nossa vida, independente da nossa história, Deus atua na vida de cada um de uma forma especial. E talvez você pense, puxa, as nossas histórias são tão diferentes, as nossas origens são tão diferentes. Alguns irmãos do Rio Grande do Sul, outros de São Paulo, outros de Minas Gerais, outros de Brusque, outros lá do oeste de Santa Catarina, outros do Nordeste, outros do Norte, do Pará, outros de tão diferentes lugares, com costumes, uns com um determinado tipo de trabalho. Mas sabe, irmãos, é tão lindo, é tão maravilhoso estarmos todos juntos e reunidos. Irmãos, dentro da igreja, eu fico um pouco preocupado com certas situações, em que, na verdade, irmãos, não há distinção nenhuma entre qualquer um de nós. Pode haver, muitas vezes, posições ocupadas de forma diferente, no servir ao Senhor. O Senhor chamou alguns irmãos para serem presbíteros, outros a diáconos, outros presbíteros regentes, outros docentes que são os pastores, outros que têm quase uma qualidade específica aqui biblicamente de bispos, como o pastor Tiago. Mas sabe, irmãos, isso não é hierarquia, isso não é algo ser galgado e ser subido como um nível hierárquico que você vai conquistando conforme o tempo, pelos seus próprios méritos. Não, isso é posição, e posição é para se servir. De se servir uns aos outros. Cada um de nós é importante. Quando sentimos falta de alguma coisa, é claro, devemos compartilhar com os santos, mas a cada um de nós somos responsáveis. A cada um. E como saber o que fazer, como agir, como proceder, é em oração, é com explanar da palavra, com debruçar sobre a palavra, sobre o agir. Nós, como corpo, como igreja, somos chamados a edificar uns aos outros, a cuidar um dos outros. Em amor. Em amor. Nós vamos observar em Filipenses que exatamente o que os une, o que une a igreja do Senhor Jesus é o amor. É o amor. Irmãos, que nós possamos ser despertados sobre o viver de forma genuína o ser igreja, de viver como igreja. De o caminhar com o Senhor em amor, mas em alegria, desfrutando os momentos, desfrutando daquilo tudo que Deus tem proporcionado. Deus não nos fez também como igreja para vivermos dentro de um casulo. Vamos nos trancar aqui, vamos criar um ambiente de amor e nos trancar dentro das 4 paredes e pronto, Zé Fini acabou. Não, Deus nos fez exatamente para estarmos, Ele não nos tirou aqui do mundo. Ele não nos tirou. Mas a diferença está, eu estou me adequando ao mundo para não me desgastar, ou estou vivendo em alegria no Senhor, confiando plenamente em tudo que Ele fez e faz.
E essa carta, ela vai nos despertar a um viver em alegria no Senhor Jesus. Ela não é um chamado, fiquem tranquilos, irmãos, ao expor aqui Atos 16, fiquem tranquilos, não estou dizendo que seremos presos, que seremos açoitados. Fiquem tranquilos, mas fiquem tranquilos também, que exatamente o nosso viver no Senhor, a alegria é apesar das circunstâncias, é apesar dos problemas, nós temos alegria no Senhor Jesus. Que essa carta seja um renovo. Leia ela como um devocional diário. Leia ela. Amém? Se coloca de pé, meus queridos irmãos. Feche seus olhos. Paizinho, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua igreja. Te louvar e te agradecer pelos meus irmãos, Senhor. Senhor, eu quero lhe pedir, Pai, aviva a tua igreja, Senhor. Pai, aviva os nossos corações. Transforma, Senhor, transforma as nossas vidas. Senhor, muitas vezes, Senhor, passamos por lutas, por dificuldades, por situações tão densas, Senhor. E muitas vezes, Senhor, por uma falta nossa mesmo, uma falha de percepção, muitas vezes de amadurecimento, às vezes por um comodismo de nossa parte, Senhor. Temos uma dificuldade de enxergar e de ver as suas poderosas mãos em todas as ocasiões, em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, por não se afastar de nós, apesar de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um dos meus queridos irmãos. Obrigado, Senhor. Pai, cuida de cada um dos meus queridos irmãos. Senhor, abençoe a cada um. Dê um renovo, Senhor, um vigor novo a cada um dos meus irmãos. Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos para a alegria de viver segundo as tuas vontades, segundo os teus desígnios, segundo os teus caminhos, Senhor. Senhor, muitas vezes, Senhor, não temos visto a alegria, Senhor, mas, Senhor, sabemos que o problema não é em Ti, o problema é em nós, e por isso clamamos, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações, tira as escamas dos nossos olhos. Se algum dos meus irmãos, Senhor, tem se sentido assim, Senhor, transforma, Senhor, que nós possamos ser cheios de alegria, cheios de paz, de tranquilidade, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre a Sua igreja, Senhor, restaurando, curando, transformando, Senhor. É o que nós clamamos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Queridos irmãos, agora neste momento, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria de convidar, antes de mais nada, uma querida família que está chegando aqui na igreja. Gostaria de convidar o Leandro, a Juliana, a Giovana. O Lourenço está lá na escolinha. O Leandro, a Juliana e a Giovana, eles mudaram aqui para Brusque. Eles são de São José dos Campos, São Paulo. Eles eram membros da Igreja Batista Jardim das Indústrias, né? Da IBAGE, e estão vindo para Brusque, estão chegando em Brusque, né? O Leandro tem uma particularidade, né? O Leandro, ele é meu primo. O meu pai e o pai dele são irmãos, né?
igreja, né? Mas o Senhor está levando e fico feliz pelos irmãos estarem com seu filho, né? E com o netinho, a nora, e enfim, mas o Senhor está levando eles, está trazendo uma nova família também, né? Amém? Então, quem recebe, né? Como é costume da igreja, quem deseja receber essa família como membros da igreja, amém? Amém. Então, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, né? Pastor Tiago, eu, Pastor Passinho, Pastor Adriano e os presbíteros da igreja, o presbítero Edilson, o presbítero Daldo, estão, né? O presbítero Jorge, estão à disposição dos irmãos, né? Muitos irmãos ainda estão de férias, até mesmo o irmão Jorge, o presbítero Jorge, estava falando com a Laura essa semana, eles ainda estão lá no Rio Grande do Sul, estão retornando agora, né? Estão voltando também, e alguns outros irmãos estão voltando também das férias. Que Deus abençoe e sejam muito bem-vindos. Amém. Podem se assentar. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e os seguintes: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Queridos, mais uma ceia do Senhor, lembrando da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Os nossos pecados foram perdoados, foram apagados, né? O Deus Emanuel esteve fisicamente, está conosco, Ele está vivo, ressuscitou. Que nós possamos celebrar a comunhão, nós possamos celebrar a salvação e possamos celebrar exatamente por estarmos juntos e a esperança de que um dia o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Estenda suas mãos aqui adiante. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por este momento, por mais essa santa ceia do Senhor. Pai, nós consagramos esses elementos a Ti, o cálice e o pão, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Pai, se há algum irmão que tem o seu coração pesado, Senhor, que o Senhor possa trazer paz a este meu irmão, que ele possa se acertar, possa consertar, Senhor, entregar os seus fardos aos Teus pés. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, traz alívio aos nossos corações. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por todo o Seu sacrifício, por tudo que o Senhor fez, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, por nos comprar, por nos lavar, por nos redimir no Teu sangue, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Senhor.
muito obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Somos gratos a Ti. Senhor, muito obrigado. E rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu e minha esposa vamos estar servindo os irmãos. Amém? Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos participar agora.
mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos participar do cálice. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Senhor, pelo seu carinho, pelo seu amor. Senhor, obrigado, Pai, por tudo, Pai. Obrigado. Não somos merecedores, Senhor, de absolutamente nada, Senhor. Mas o Senhor, pelas suas infinitas misericórdias, pelo seu amor imensurável, pelo seu carinho imensurável, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos perdoou. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Abençoe, Senhor, guarda a Tua igreja. Guarde a cada um dos meus queridos irmãos. Nós te louvamos, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado por mais essa santa ceia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se nós a Ti confessarmos e sermos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado. Neste momento, irmãos, sem a oportunidade de estar ofertando esse manto. Pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo deve ser. Alvo mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, Senhor. Queridos irmãos, a nossa agenda permanece, voltou todas as atividades ao normal, né, Pastor Tiago? Agora acabaram as férias, o período de recesso, né? Então, hoje à noite, culto da família, às 19 horas, com a celebração da ceia, né? Quarta-feira, às 19h30, o culto com propósitos. Temos a oração amanhã, Pastor Tiago, às 18h30, oração ainda não? Ah, tá, então só na outra semana, amém. Sábado também nós temos o Life às 19h30 horas, que é o Start 2021 boliche, interessante. É na sexta-feira, dia 15/1, sexta-feira às 18 horas, né? O trabalho que é cuidado pelo pastor Passinho, né? Então 15/1 vai ter um pré-retorno, então uma confraternização às 18 horas no boliche, né? E depois no sábado, então agora dia 16/1, sábado às 19h30, o culto aqui na igreja, né? E domingo que vem, então, o culto da manhã com a exposição da carta do apóstolo Paulo
Os avisos estão dados. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela ocasião que o Senhor tem dado aos meus irmãos de estar ofertando e dizimando na sua casa. Obrigado, Senhor, pelo seu carinho e por esse privilégio, Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos. Paizinho, eu te agradeço também por tudo que o Senhor fez. Senhor, abençoe este ano de 2021 na vida de cada um. Abençoe os meus queridos irmãos, guardando-os, protegendo, fortalecendo em paz e em amor. Dê uma semana abençoada a cada um dos meus queridos irmãos, guardando-os, protegendo. Nós te louvamos por mais este culto e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Estamos despedidos em nome de Jesus.